Aos que sofrem é exatamente a oportunidade que nós temos de entender biblicamente o sofrimento, as virtudes que surgem a partir do sofrimento, os sofrimentos decorrentes de erros que nós cometemos, mas hoje nós queremos enfatizar em algo muito especial. E o tema de hoje, dentro da série, é quando Deus transforma o nosso choro em riso, o nosso sofrimento em vida, quando Ele transforma os nossos desertos em oásis, entendendo que Deus tem um tempo específico dentro da sua soberana vontade para atuar, e Ele sabe e Ele não nos prova além daquilo que nós somos capazes de suportar. Deus sempre tem como limites da sua intervenção, às vezes permitindo dores em nossa vida. Esses limites são aquilo que Ele sabe de cor, que é a nossa capacidade de suportar. Então nós vamos agora ler a história de um homem que sofreu profundamente. E aqui nós estamos no final, nós vamos começar no final para depois revisitar todo o começo e voltar de novo para esse texto. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém, gente? Pessoal, como eu disse, nós estamos no fim, e eu preciso voltar para o começo. A minha mensagem hoje, ela envolve nada mais, nada menos do que 21 capítulos do livro de Gênesis. E eu não vou pedir para que vocês leiam os 21. E eu vou dar uma chance para vocês, para aqueles que nos assistem agora, né? Eu vou fazer um ato de bondade. Porque para você entender os 50 que nós lemos, você vai ter que entender do 29 para frente. Então, eu vou fazer um breve resumo para que a gente caia no ponto. A grande questão é o seguinte: antes de Deus virar o jogo, muitas vezes na nossa vida nós temos e vamos, ou estamos agora, passando por sagas de sofrimento, por estações de sofrimento. Lá atrás, Deus escolheu um homem chamado Abraão e sua esposa Sara, ambos velhinhos e estéreis. Ela não podia mais engravidar, que ela já estava além da idade da menopausa, muito. E ele também já era bem velhinho, tá? Então ambos já nem pensavam mais na hipótese de procriar, eles não tinham filhos. E Deus prometeu que ele seria abençoado, agraciado, exatamente com um filho, e que desse filho todas as nações da terra seriam benditas. Na realidade, Abraão é chamado de pai da fé, porque Deus coloca naquele homem de uma cultura pagã e politeísta o senso de crer em um Deus dono, senhor, conservador e realizador da história. Quando Deus diz: Abraão, eu vou abençoar toda a humanidade através da tua descendência, é claro que eles não acreditaram a princípio, tão impossível, humanamente falando, era a realidade. E aí Deus deu no tempo de vida um filho a Abraão e Sara, a quem ele deu o nome de Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Isaque tinha uma preferência, né? Assim, aliás, ele não tinha uma preferência pelos meus filhos, mas a esposa de Isaque, Rebeca, tinha uma queda pelo filho Jacó. Eles eram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro. E Jacó foi o segundo, né? E nesse processo, havia sempre uma tensão entre Esaú e Jacó. Certo dia, Jacó fez uma proposta para o seu irmão,
para trocar o direito de primogenitura, de ter nascido primeiro, ainda que alguns minutos antes, e ele trocou, porque estava com fome, por um prato de lentilhas. Olha só. E aí eu fico pensando, quanta gente tem trocado a bênção de Deus por questões tão tolas, tão toscas, tão desnecessárias na vida. E ali então, tendo vendido a sua primogenitura, Jacó tinha um outro desafio: receber a bênção do pai antes de morrer, que era uma bênção própria que era dada aos primogênitos. E aí a mãe dele disse: olha, seu irmão vendeu, mas seu pai tem que lhe abençoar, e ele vai logo lhe conhecer, se você chegar perto do leito, que você é Jacó e não Esaú, porque Esaú era cabeludo e Jacó não tinha tantos pelos. A mãe deu uma ideia: vista-se com peles de animais, chegue perto do leito do seu pai, já cego, e peça a bênção de primogenitura. Naquela hora, Isaac abençoa Jacó, achando que estava abençoando Esaú. E nesse processo, vocês imaginam a briga, quando Esaú soube desse ato mentiroso e de trapaça que o irmão realizou. Então, gente, uma primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que os personagens da Bíblia não são aqueles modelos, muitas vezes, a serem seguidos. Assim como nós não somos modelos perfeitos em nada. Só para mostrar a graça de Deus sobre a humanidade, Deus escolhe um bando de gente como nós, assim, sem futuro, entendeu? Para construir o seu reino. Então, a gente está aqui por amor, por graça e não por merecimento. Mas, enfim, Esaú quis matar o irmão e a mãe disse: foge, filho. Foge, vai arranjar família lá de onde nós viemos, na terra do meu irmão Labão. Ela envia Jacó, Jacó sai como fugitivo de casa, chega lá no tio Labão para arranjar alguém da família para suscitar descendência. E lá, ao chegar, ele se encontra com uma linda menina, uma linda moça, dando água às ovelhas, próximo da casa do tio. E depois ele veio, eventualmente, a saber que aquela menina, chamada Raquel, era sua prima legítima, filha do seu tio, irmão da sua mãe. E aí ele logo se apaixonou pela prima Raquel, e chegou para o tio Labão e disse: eu quero casar com Raquel. E ele disse: você então vai ter que trabalhar 7 anos para que eu lhe dê Raquel. E ele trabalhou duro 7 anos sem ganhar nada, só na esperança de casar com a mulher dos seus sonhos. Só que na cultura judaica, o casamento não é como a nossa cultura, né? É por isso que a Bíblia valoriza muito a questão da conjunção carnal. Não banalize o seu corpo, porque para Deus a conjunção carnal de homem com a mulher tem representação do próprio casamento. Então havia sempre uma festa bonita, com muita gente, muita fartura, e em um certo momento os noivos se recolhiam e iam para o ato conjugal propriamente dito, que era o ato sexual, para cumprir o que a Bíblia diz: o homem deixará o seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e os dois serão, o que é que a gente ouve? Uma só carne. É literalmente o que ele diz. A conjunção, a completude do homem com a mulher no ato conjugal é o sentido mais profundo do casamento. Então, no dia, teve a festa, ele tomou umas e outras, Jacó, e aí o tio resolveu agora trapacear com ele. Ele estava embriagado, e o tio disse: eu tenho que me livrar logo da mais velha. Raquel tinha uma irmã chamada Lia, e o tio Labão, tudo isso está na Bíblia, viu? É conto de carochinha. Você vai para casa, antes de dormir, você estuda do 29 ao 50, tá bom? Então, e você que está em casa também. Então, ele dorme com a prima, com a irmã da Raquel, achando que era Raquel, quando acordou, viu a besteira que tinha feito. E aí foi tomar satisfação com o tio: por que o senhor não me deu Raquel? Por quem eu trabalhei 7 anos? Não, porque na nossa tradição, a mais velha tem que casar primeiro. Mas eu quero Raquel, então trabalhe mais 7 anos. E aí, foram mais 7 anos de peia, de trabalho, de luta, até que cumpre-se, para resolver um problema, outro problema. Nós temos um caso de bigamia nas Escrituras. E essas relações bígamas, ou polígamas, em que um homem tem várias mulheres, ou uma mulher tem vários homens, a história de Dona Flor e seus 2 maridos, ou eventualmente, seu cravo e suas 3 esposas, não sei. O ponto é que ali começa a se construir uma família disfuncional. E Lia teve 6 filhos, dentre eles Judá, Levi. Judá é o que lá na frente forma a tribo de Judá, de onde Jesus vem. Então Jesus é descendente de Lia, no ramo de Lia. Só que Raquel não engravidava. E para piorar, elas deram 2 servas
Raquel disse: já que eu não posso ter filho, eu vou te dar uma serva minha, para que tu possas fazer filho nessa mulher, para que esse menino seja meu. E aí foram 2 mulheres dadas a Jacó. Olha que coisa. Então, 4 mulheres ele tinha. Então, aqueles que formam as 12 tribos de Israel, que ainda hoje estão marcadas lá na Palestina, são exatamente os 12 filhos do Jacó. 12 descendentes do Jacó. E aí, depois que as concubinas tiveram filho, que Lia teve filhos, Deus resolveu visitar Raquel e deu a ela o seu primeiro filho. Quem é o primeiro filho de Raquel? José. José é esse jovem aqui que está no final do livro, perdoando os seus irmãos pelo mal que os seus irmãos fizeram para ele. E nós vamos chegar a entender daqui a pouco. Então, o que acontece? Depois de muito sofrimento, nasce José. Então, José, ele já nasce em uma família disfuncional. Uma família em que o pai tinha várias mulheres, ele tinha vários irmãos. E Lia, a irmã mais velha, desdenhava da irmã mais nova, Raquel, por ela ser estéril. Isso provocou grandes danos no coração dela e grandes danos no coração do pequeno José. A história de José, gente, de sofrer já a partir da infância em uma família disfuncional, pode ser a história de pessoas que estão aqui me ouvindo. Pode ser a história de quem está me ouvindo de casa. A disfuncionalidade na família talvez seja o primeiro sofrimento que nós sofremos. Quando nossos pais se separam, ou quando há intrigas, ou quando há... E nós estamos cada vez mais mergulhando na realidade de famílias disfuncionais. Famílias que lutam para se estabilizar, mas sofrem as mágoas, as dores, as prisões do passado. Então, aquele menino José, a gente pode dizer que ele foi sofredor desde criancinha, assim como você é torcedor do Flamengo desde criancinha. Então, está ali aquele jovem, já vivendo a intriga dos irmãos, o menosprezo da tia, também, que era esposa do pai, mas era sua tia, e ele já começa a crescer nesse dano. Para compensar as dores de Raquel, amada de Jacó, a que ele queria, ele começa a ter predileção sobre o pequeno José. Josézinho para cá, Josézinho para lá, Josézinho para cá, Josézinho era o mais novo, fez logo uma túnica bonita para o menino vestir, colorida, deu de presente, já mostrando a predileção diante dos irmãos, e os irmãos cada vez mais se iravam com José. E aí, a gota d'água foi que José recebeu um sonho de Deus. O sonho que José recebeu de Deus foi que ele era representado por um feixe de trigo, e os seus irmãos também eram representados por outros feixes, e ele disse que no sonho, os feixes que representavam seus irmãos se dobravam diante dele. E ele não só sonhou, deu com a língua nos dentes. E aí os irmãos disseram: você agora vai liderar sobre nós? Você, moleque, vai ser o líder sobre nós. Você pensa mesmo que isso vai acontecer? Isso ampliou a ira. Um certo dia, Jacó bota a túnica no pequeno José, que a essa altura tinha 17 anos, e José vai ao encontro dos irmãos que estavam com o rebanho para saber o que eles estavam precisando. Mas antes de falar nisso, José teve um irmão de pai e mãe, o pequeno Benjamim. Benjamim, quando nasceu, olha só, ele já estava numa família disfuncional, ele já era odiado pelos irmãos, e quando a sua mãe teve um irmão que ia ser o irmão dele, 100%, ela morre no parto. Então, José nasce numa família disfuncional, vive os danos da predileção, e ali ainda perde a mãe muito cedo. Talvez seja a história de muitos que estão me ouvindo, amém, gente? E talvez você olhe para a sua vida e diga: quanta coisa ruim aconteceu na minha vida, ou quanta coisa ruim está acontecendo na minha vida hoje, sem explicação. Eu não consigo entender as origens, as causas do sofrimento que eu vivo hoje. Então aquele menino, ele passa a ser um modelo, um protótipo de um homem sofrido, de um homem de dores. Então, nesse dia que ele vai visitar os irmãos do campo, os irmãos, quando veem o pequeno José, 17 anos, lá vem o sonhador: vamos dar um jeito de matar esse rapaz. Entraram em consenso para matar José, e o irmão dele, Judá, só por parte de pai, Judá disse: não vamos matar o nosso irmão, nós vamos vender o nosso irmão. E aí, eles pegam José, jogam ali num poço, e ele é vendido a mercadores que estavam indo para o Egito. Deixa eu falar um pouco do Egito dentro desse contexto. Você já estudou história geral,
Você já estudou história antiga, e se você abrir os seus livros de história antiga, você vai perceber que nós estudamos na antiguidade alguns impérios que foram notáveis no mundo. O Egito era conhecido pela notabilidade da sua riqueza, das suas produções, da sua arquitetura, da sua engenharia e do seu poderio bélico. O Egito desponta como uma das maiores potências do mundo, ou a maior potência em um certo período da história. É esse Egito para onde José foi vendido. Depois vieram assírios, depois veio o surgimento da civilização babilônia, que é o atual povo iraquiano, com Nabucodonosor. Depois eles foram dominados pelos persas, que são os atuais iranianos. E depois vieram os gregos, até chegar nos romanos, no tempo de Jesus. Mas o fato é que o povo do Egito, aliás, o Egito era uma nação rica e poderosa. Foi para lá que ele foi vendido. Quando chega aquele meninote de 17 anos, sem família, sem pai, sem esperança, tendo o que é mais sagrado na nossa vida, que é o nosso direito e nosso valor pessoal, transformado em escravidão. Por quem? Por seus próprios irmãos. Até agora não há lógica, o menino não tinha feito nada. Alguns que defendem a ideia, se José estivesse no meio de nós naquela época, alguns até diriam aqui, talvez nessa igreja, eu diria, pô, José, tu aprontasse pra caramba, hein, brother? Para estar sofrendo assim deve ser muito pecado que chega no céu. Se o cara crê no karma e na reencarnação, talvez alguns que me ouvem, eu falo respeitosamente sobre isso, possam pensar, não, um cara como esse deve ter feito muita coisa errada lá atrás, para justificar esse nível de sofrimento. O problema, gente, é que nós sempre tendemos a ver o sofrimento como consequência. Nós não somos ensinados, porque não procuramos na Escritura, a ver o sofrimento como semente que se transformará em bênçãos. A gente só vê o sofrimento como consequência. A gente quer uma lógica no que estamos vivendo e a gente procura lá atrás, quando Deus quer que a gente olhe lá para frente, porque chega o dia em que Deus transforma as nossas lágrimas em riso, a nossa dor em alívio. Amém, irmãos? Então, é assim que nós devemos entender esse texto. Então está lá, José então é vendido como escravo, chega no Egito, é comprado pelo general Potifar, que o leva para sua casa e dá toda a administração da casa para o escravo José. Mas por quê? A Bíblia diz porque José era íntegro. José era um bom menino, ele era um bom rapaz, ele era cuidadoso, ele era íntegro mesmo. E aí ele ganhou tanta, notoriedade dentro da casa do general Potifar, ele disse, olha, cuida das minhas coisas, eu entrego tudo nas tuas mãos, né? Só que algo que ele não poderia tocar e não quis tocar, veio para cima dele. A mulher de Potifar foi tentar seduzi-lo. E ele tentou por várias vezes despistar, e ele tentou por várias vezes dizer, não, eu não quero, eu não vou, eu não tenho interesse. E nesse momento, a mulher arma uma emboscada. Quando ela foi para cima dele, aquela sirigaita, entendeu? E que agarrou o menino, né? Tá? Nós estamos ao vivo. Mas não tem outro nome? Tem um nome mais bonito? Não tem, né? Sei lá, aquela. Pegou José, e José fez o que muitos homens hoje não fariam. Os machões. Ah, a mulher me atacar, eu caio para cima, rapaz. Ele correu. Ele foi frouxo. Porque um homem íntegro é frouxo diante de assédios. Uma mulher íntegra é frouxa diante de assédios. Corra do mal para que você tenha a honra de Deus em sua vida. E na hora que ele corre do mal, ela segura a capa dele e ele sai nu. E ela inventa uma falácia, uma mentira. Ela chega para o marido e diz, esse menino que você botou para tomar conta da nossa casa, me atacou. E aí o que foi que o marido fez? Não acredito que ele me desonrou na minha própria casa. Cadeia. Joga agora José para a masmorra. Agora deixa eu falar o seguinte. Eu sou muito a favor da dignidade humana em qualquer contexto. Não sou a favor de presídios superlotados, nem pessoas subalimentadas. Isso não me faz necessariamente um defensor de criminoso. Mas, gente, pense no sistema prisional brasileiro e multiplique por 1000 em insalubridade, em mínimas condições higiênicas. Geralmente as prisões eram masmorras, debaixo do chão, tá?
As pessoas ali faziam um negócio de descarga, não existia, vaso sanitário, nada, era ali mesmo, que secasse ao vento. Ao ar, né? Se não tem vento, ao ar. Que secasse ali. E era assim que eles viviam. Só que ele era tão íntegro que o chefe da carceragem disse: menino, tu vai cuidar agora dos presos. Toma aqui as chaves. Deu as chaves para ele, de tão confiável que ele era. Certamente ouviu o relato dele e confiou que ele estava sendo injustiçado. E deu para ele a gerência. Imagina, gente, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente ama a Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente é íntegro, Deus faz que a gente floresça mesmo no deserto. O mundo pode estar em crise, mas um homem ou uma mulher de Deus prevalecem quando são fiéis ao Senhor. Deus quer que a sua igreja prevaleça no meio da dor, prevaleça no meio da escassez, prevaleça no meio das lágrimas. E é isso que aconteceu com aquele menino. E ele ficou longos anos ali, até que o faraó do Egito teve um sonho terrível. Sonhou com 7 vacas magras. Agora imagine o Egito como a maior potência e o seu faraó como o homem mais poderoso do mundo. Quem é hoje o homem mais poderoso do mundo? Quem? Quer a gente queira ou não, é Donald Trump. É como se Trump sonhasse com Hillary. 7 Hillarys. Tá? Querendo comer ele. Porque o que aconteceu? Ele sonhou com 7 vacas gordas, bonitas, e depois vieram 7 vacas magras que comeram e devoraram as gordas. E ele chega então e pergunta aos magos da corte, né, aos encantadores, aos feiticeiros, aos espiritualistas: afinal, o que é que está acontecendo? Quem de vocês decifra meu sonho? Disseram: não tem como decifrar esse sonho. E aí um cara que tinha convivido com José na prisão, tinha sido solto, também tinha sido preso injustamente, chegou para o imperador e disse: faraó, tem um jovem na prisão que ele tem o dom de interpretar sonhos, ele é um homem sábio. E aí ele é chamado para a corte, ele chega na corte e aí ele dá a interpretação do sonho. Faraó, 7 vacas gordas significam 7 anos de fartura no Egito. E as 7 vacas magras que virão vai destruir tudo aquilo que os 7 anos de bonança fizeram aqui. E o faraó: e agora, meu filho, o que é que eu devo fazer? Estabeleça administradores para que durante os 7 anos de fartura guardem comida, o máximo que puderem, para quando vier a seca, o reino não ser destruído pela fome. E assim o faraó disse: não tem melhor pessoa para fazer isso do que você, José. Então Deus começa aqui a virar o jogo. Aquele jovem que nasceu em uma família disfuncional, que perdeu a mãe cedo, que era odiado pelos irmãos, que perdeu a liberdade sendo vendido como escravo e cai no último obstáculo, é traído ali, um falso testemunho é levantado em cima dele, ele vai parar numa cadeia. E ele definitivamente não fez nada para merecer estar ali. Como talvez você pergunte: o que é que eu fiz para merecer o que eu estou vivendo? E Deus te diz: você não entende, não é que você fez algo para merecer o que você está vivendo. Você está olhando para trás em busca de causas, e eu estou olhando para frente para lhe mostrar as consequências do que eu vou fazer na sua vida. Amém, gente? Então isso é belo demais. Nesse contexto, José então agora sai da condição de irmão odiado, escravo vendido, servo, sabe, que foi ali tentado pela mulher do seu senhor, e Deus o restaura e o coloca na posição de governador. E o que é que ele fez? Juntou comida, preparou os armazéns, e na época da seca, o Egito era a única nação daquela região que tinha provisão. Adivinha quem foi atrás de comida saindo da Palestina, de onde ele veio, para o Egito? Os irmãos de José. Nunca imaginavam que ia encontrá-lo. Ao se depararem com o governador do Egito, responsável pelos celeiros, ele olha para os seus irmãos, reconhece os seus irmãos, se recolhe por trás, talvez, dos seus átrios e vai chorar quando ele vê que os seus irmãos estão vivos e que ele está naquela posição. E naquele momento, depois de uma série de circunstâncias, ele se faz revelar aos irmãos. E os irmãos choram. E ele abraça os irmãos. E ele pergunta: e meu pai? Disseram: está vivo. Vamos buscar meu pai. E meu irmão, o pequeno Benjamim está vivo. Vai buscar o Benjamim. Tragam todos para cá.
E aí lá vem o velho Jacó, homem também de dores, e é trazido junto com sua família toda, filhos e netos, e eles eram em 70 pessoas quando chegaram no Egito, a Bíblia diz. E José os colocou na área do crescente fértil, próximo da região do rio Nilo, e lá eles prosperaram. Só que Jacó morreu, e quando Jacó morreu, o pai morreu, os irmãos tiveram medo que a hora da vingança estava para chegar. É verdade sim, que pessoas que estão me ouvindo, talvez nos assistindo agora ao vivo, às vezes tentam viver uma vida tranquila, apenas em respeito aos genitores, ou apenas em respeito a alguma ação politicamente correta, mas que estão prontos para operar vingança, para mostrar as suas unhas, para dizer, agora é minha vez, o que você fez comigo eu vou retribuir 10 vezes em maldade. Quando Jacó morreu, vem então o que nós lemos aqui a partir do verso 15, cheguei no fim, e ele diz, imagina a introdução mais longa que você viu na história, e eu já contei essa história hoje 3 vezes, ainda vou contar a 4, vou dormir contando a história de José para mim mesmo. Então presta atenção, o que acontece aqui, o que a gente tem nesse quadro? O texto que nós lemos é o quê? Eles já estavam no Egito há algum tempo, o pai tinha acabado de morrer, e eles dizem que o pai disse, não sabemos se é verdade, no leito de morte, mandou um recado para o José, diga, José, não maltrate seus irmãos que te fizeram tão mal, perdoa os teus irmãos. E aí a Bíblia diz que ele chora, e ele, logo depois, os irmãos chegam, se ajoelham e disseram, agora vamos ser teus escravos, porque o mal que fizemos contra você foi grande demais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs, nós já vimos 2 etapas, a etapa da saga do sofrimento na vida de um homem e de uma mulher de Deus, que vivem uma vida íntegra. Depois nós vemos a virada do jogo, quando Deus muda o curso da história e faz o que fez com aquele jovem. Mas o terceiro ponto dessa mensagem é você entender uma coisa. Vejam bem, José é filho de Jacó, Jacó é filho de Israel, Isaac aliás, e Isaac é filho de Abraão. José é da 4ª geração dos filhos da promessa. Jesus não veio da linhagem de José, veio da linhagem de Judá. Judá foi um dos que em consórcio, em comum acordo, resolveram vender o irmão. E aí o que é que nós temos? Nós temos ali algo que talvez nós não entendemos com relação aos custos da nossa própria vida. Ele não sabia que a dor dele estava contribuindo para a permanência de um clã inteiro e para a consolidação de uma promessa. Ele sofreu para que o Messias viesse. Ele sofreu para que, sendo preservada a vida da sua família, especialmente a de Judá, na descendência de Judá, lá na frente, várias centenas de anos ali, viesse Jesus, o nosso Salvador. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus transforma o nosso pranto em riso, nós temos que ter em mente que Ele nos tira de uma saga de sofrimento, nos coloca em honra, virando o jogo. Mas Ele nos dá a oportunidade, naquele momento, de ser bênção na vida da família e do mundo. Olha só, quando Deus vira o jogo, não deve haver lugar para vingança, não deve haver lugar para revanche, não deve haver lugar para humilhação do outro. Se Deus te honrar depois de períodos de dor, não use aquilo para ir contra ou para impor dores naqueles que, te causando dores no passado, te fizeram sofrer o que tu sofrestes. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Nós somos o povo da cruz e da misericórdia. Se tem um povo que não pode absolutamente negar perdão às pessoas, se tem um povo que não pode absolutamente guardar mágoas no coração, é o povo da cruz, é o povo de Cristo. Porque nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque Ele deu e Ele mesmo sofreu a dor de entregar o seu próprio Filho. Entendam,
Nós não somos merecedores desse perdão e dessa graça. E Deus nos convida nessa hora, de maneira retumbante, de maneira intensa. Ele diz: aproveitem a sua vida para ser canal de bênção na vida dos outros. Não se tornem rancorosos, não se tornem, cabisbaixos, não se tornem eternamente amargos pelos sofrimentos que a vida lhes causou. Porque eu sou especialista em transformar as tuas dores em alegria. Eu sou especialista em transformar os teus desertos em oásis. E o mal que foi intentado contra ti, eu transformo em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que acontece. É por isso que ele diz, quando os irmãos chegam humildemente e dizem: olha, eu sei que tu estás irado conosco, mas nosso pai disse que não nos mata. E o texto base da gente aqui é Gênesis 50:20, quando ele olha para os irmãos e diz assim: olha o que é que ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu chego lá no centro metropolitano, como fui hoje, preguei, almocei com a minha família, com as pessoas que estavam lá, eu sempre me emociono quando eu chego lá. E hoje eu resolvi almoçar com os cozinheiros e os serventes do restaurante. Sentei na mesa com eles e fui conversar sobre o que eles pensavam, o que eles estavam achando. E fui dizer para eles, da minha felicidade deles estarem ali, porque aquele era um sonho que a gente vem cultivando há 14 anos. E eu começo a ver esse ano aquele lugar funcionando com um projeto inicial de comunhão, de família, de comunidade mesmo de fé. E eu te peço, valorize aquele lugar. Deus tem um plano naquele lugar para a sua vida também, para a vida da sua família. Então, eu olho e eu vendo a alegria da gente estar ali, e eles dizendo: não, pastor, aqui vai vir mais gente, nós vamos conseguir pagar isso aqui, E eu conversando com os cozinheiros, com os serventes, com a turma da limpeza. Nós almoçamos juntos. E eu fiquei pensando: meu Deus, chegar aqui não foi fácil. Foram 14 anos de lutas, de lágrimas, de perdas, de acusações, de perseguições, de ameaças. Até ameaçado de morte eu fui, por causa da bendita casa de recuperação para dependentes químicos. E eu fico pensando: meu Deus, isso não faz sentido. Eu estou te servindo, eu só quero o bem. Mas a grande questão é que há mistérios no agir de Deus sobre a nossa vida, gente, que são muitas vezes insondáveis e inescrutáveis. Eu fiquei pensando, se Deus tivesse mando, lá em 2004, recursos internacionais, ainda há muita gente que acha que a gente recebe dinheiro de fora. Tudo que foi construído aqui, por bem ou por mal, com qualidade ou sem qualidade, veio do nosso bolso, do meu bolso, do bolso dos irmãos dessa igreja. Eu digo isso com muita honra. Mas eu fico pensando, todo esse processo, se Deus estivesse lá atrás, dito assim: meu filho, você já compraram a terra, toma aí, $10 milhões. Vão construir as coisas. Quem iria construir aquelas coisas, há 14 anos atrás, era um pastor visionário, um pastorzinho visionário de 31 anos, inexperiente. Bem intencionado, mas inexperiente. Quando eu olho para o que Deus fez nesses 14 anos, as dores, as perdas, as enfermidades na família, as lutas que eu vivi, eu digo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez melhor do que quem eu era. Hoje eu sou um homem de 44 anos, mais maduro, mais consciente do meu chamado e cada vez mais intensamente certo de que aquele que começou a boa obra na minha vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entenda, não busque muitas vezes causas, mas olhe para o que Deus vai fazer no futuro, nas consequências. E aí eu fiquei lembrando, gente, que José, ali tendo dado a volta por cima, resolveu não ser vingativo, resolveu não ser juiz sobre a vida dos irmãos. Mas não é à toa que José é uma das mais especiais prefigurações de Jesus Cristo. Ele não é Jesus, ele é humano. Jesus é criador, ele é criatura. Jesus é santo, ele não na perfeição do ser. Talvez aos olhos da humanidade ele seja um bom homem, José, e merecesse o céu por ter sido um bom homem. Mas ele foi um peregrino que, acreditando
nas promessas de Deus, fez aquilo que Deus esperava que ele fizesse, mas ele não é perfeito. Mas embora não seja perfeito, ele é uma prefiguração muito bonita de Cristo. E eu fui pesquisar, e eu vi entre a história de José e a história de Jesus, pelo menos 60 semelhanças. Eu não trouxe as 60, mas eu trouxe algumas. Olha só, José era pastor, Jesus é o grande pastor. José se opunha e denunciava a maldade dos irmãos. Jesus fazia o mesmo. Jesus era amado pelo Pai, José era amado pelo Pai, Jesus foi amado pelo Pai. José era odiado pela família, Jesus foi odiado pelos irmãos. José era invejado, Jesus foi invejado pelos seus, especialmente na hora do julgamento perante Pôncio Pilatos. José foi enviado pelo Pai até os irmãos, e Jesus não veio, e Jesus também foi enviado ao mundo pelo Pai, para nos encontrar. José buscava o bem-estar dos seus irmãos. Jesus foi enviado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Os irmãos de José não acreditavam nos seus sonhos, achavam que era loucura. Jesus foi chamado de lunático, porque a sua família não acreditava em suas palavras. José teve a sua túnica arrancada na hora que foi vendido. Na hora de ser crucificado, Jesus teve a sua túnica também arrancada. José foi lançado num poço, Jesus foi lançado em um túmulo. José foi vendido pelo preço de um escravo, 20 moedas de prata. Jesus foi vendido também como escravo 500 anos com a inflação por 30 moedas de prata. Quem sugeriu a venda de José como escravo foi o seu irmão Judá. Presta atenção. Judá é uma palavra que no grego do Novo Testamento significa Judas. O mesmo Judas que resolveu vender o irmão é o Judas que vende Jesus às lideranças religiosas do seu tempo. O sangue de um bode foi colocado na túnica de José, para que o pai achasse que ele tinha sido morto por uma fera. Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que derramou cada gota do seu sangue sobre a cruz, para nos dar a salvação, aleluia. Há muitas outras semelhanças entre a vida de José e a de Jesus. Entretanto, José era apenas uma prefiguração do que Jesus viria a fazer por toda a humanidade. José sofreu tudo para no fim entender que ali ele estava para que fosse preservada a vida de muitos. Jesus sofreu na cruz para preservar a nossa vida do inferno. José disse aos irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E Jesus olhou para os que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E lá na frente o apóstolo Paulo, talvez inspirado também pela história de José, usou palavras parecidas, quando José disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Paulo de Tarso, o apóstolo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz: Deus age em todas as coisas e circunstâncias para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. A nossa vida pode ser dura, pode ser feia, pode ser traumática, a sua história pode ser cheia de tropeços, a sua vida atualmente pode ser um fiasco, pode ser motivo de tristeza e lágrimas, mas eu digo de maneira ousada na presença do meu Deus, de vocês e da cidade de João Pessoa, que aquele que nos chamou está conosco, aquele que nos ama continuará a nos abençoar, e aquele que iniciou uma obra na nossa vida vai usar sim, não apenas os momentos bons, mas especialmente os momentos ruins da nossa vida, para transformar o nosso choro em riso, e os nossos desertos em oásis, e as nossas tragédias em bênção, porque Deus tem pensamentos de paz e de vida para a sua igreja. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Que todos digam amém.